O vereador Paulo Frange, do PTB, é médico, está conosco nesta quarta-feira para falar sobre o projeto de lei dele, sancionado pelo prefeito Fernando Haddad, que cria a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Vereador, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com o senhor? O prazer é meu. Que bom. Ano novo. Vida Mais nova. notícia. Bom ano novo para o senhor. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse esse projeto que diz respeito a essa Semana Municipal de Conscientização do Autismo. O que ela prevê do ponto de vista de agenda, de tematização do assunto? Bom, passa a ser incluído no calendário municipal. Dia 2 de abril é a data mundial, internacional, de conscientização do autismo. O mundo todo tem notícias, mas as pessoas moram nos municípios e os problemas acontecem bem à nossa frente. Portanto, desde 2011, eu estou tratando desse assunto, para que nós tivéssemos uma semana inteira dedicada à conscientização do autista. Por quê? Porque já é moderno tratar de transtorno do espectro autista e não só autismo. Porque o autismo, ele congrega um número muito grande de alterações que são conhecidas como autista, que vai desde uma alteração muito simples no comportamento até alterações mais profundas, graves, passando por uma síndrome chamada síndrome de Asperger, onde, na verdade, é uma verdadeira fábrica de gênios. São pessoas extremamente capazes, mas têm um comportamento autista. Então, dentro desse espectro todo, nós temos que ter a oportunidade do diagnóstico muito precoce, em média aos 18 meses. Por que no município uma semana? Porque grande parte desses casos, para ter sucesso, nós temos que diagnosticar até o 3º ano de vida. A média mundial dos países desenvolvidos é até o 18º mês. E com quem estão essas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses? No município. Onde? Nas creches diretas e nas creches conveniadas. Ora, não há dúvida nenhuma de que com uma semana nós podemos trazer para cá, podemos trazer para a Secretaria de Saúde, podemos fazer programas para que a gente possa tentar identificar. Vou dar um exemplo muito fácil. É na entrevista que se faz o diagnóstico. E aí você pode passar uma informação desse tipo. A criancinha de 1 ano de idade, quando você mostra alguma coisa para ela que chama atenção, ela aponta com o dedinho. O autista não. A criança, normalmente, ela sorri e acha interessante algumas brincadeiras que são feitas à frente dela pelos avós. O autista não. Para quem que nós vamos ensinar isso? Para as diretoras de creches, para aqueles ADIs, assistentes de desenvolvimento intelectual, aquele que cuida, cria e acompanha essa criança até lá, e também para a família. Ou seja, o senhor está falando aí numa ponta que é a atuação na creche. Agora, pelo que o senhor falou, a impressão que se tem é que o diagnóstico de autismo na cidade de São Paulo é um diagnóstico que poderia ocorrer antes, o que já permitiria uma intervenção mais imediata. Na cidade de São Paulo, em relação ao Brasil, já acontece bem antes. Nós precisamos de melhorar mais ainda. Nós é que puxamos esse carro chamado Brasil, esse transatlântico. Portanto, o Brasil tem hoje um número de casos diagnosticados na ordem de 2 milhões. Nós temos certeza absoluta que 1 milhão não está diagnosticado e a situação pode ser muito maior. O número de casos não diagnosticados é muito maior. E nós não temos que tratar essa situação de uma forma a segregar o autista. Pelo contrário, desde 2012 existe um programa no Brasil que foi conduzido muito competentemente pela Associação Brasileira de Autismo, onde existem programas que você pode fazer a reinserção dessa pessoa com autismo em mercado de trabalho. Vamos falar aqui, nós não estamos falando de pessoas que têm um comportamento que tem que ficar fora da sociedade, não. Sim. O Messi, o grande jogador, tem um comportamento autista e que já foi debatido exaustivamente. É aquilo que nós estamos chamando do Asperger. Por exemplo, atos repetitivos com absoluto foco, com absoluta precisão, e nós precisamos entender essa pessoa. Muitas vezes são gênios, como aconteceu no Havaí, um dos grandes surfistas do mundo tem o mesmo comportamento, já é conhecido também no mundo inteiro, mas eles têm características diferentes. Nós precisamos saber diagnosticar, por exemplo, uma criança dessa com autismo, em qualquer área, em qualquer época da escola, até na universidade, sons distantes que nesse momento não incomoda nem você e nem eu, estaria incomodando ela demais. Quando você leva o microfone e vem assediando um camarada como o Messi, você percebe que ele fica
desconcertado e quer sair logo fugindo dali. Esse comportamento é um comportamento que faz parte do autismo. Nós temos que Mas ainda variável, no caso do Messi e do Asperger, né? No caso do Asperger. Agora, nós temos manifestações que vão desde de dificuldade muito grande no aprendizado, até aprendizado que são feitos com muita competência, e nós precisamos de congregar tudo isso dentro de um processo de atendimento holístico, integral, ao espectro. Por isso que agora chama TEA, Transtorno do Espectro Autista. Nós temos que pegar todo esse quadro. Vereador, as políticas públicas de saúde de São Paulo em relação ao autismo, em que patamar elas estão e o que falta a elas? Tímida e pobre. Nós ainda temos um diagnóstico feito sempre por acaso ou por alguém que é pedagoga, que está na escola, que teve um caso na família, então conhece bem o assunto e de repente ela faz o diagnóstico. Muitas vezes se manifesta com dislexia, com dificuldade de aprendizado ou com hiperatividade. São manifestações do autismo. E aí nós precisaríamos de ter mais serviços focados para o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, não é ressonância magnética, não tem nada caro aqui. Aqui é fazer o diagnóstico clínico. Portanto, a pessoa que tem que estar do outro lado da mesa tem que ser muito boa e bem treinada para fazer esse diagnóstico. E São Paulo hoje ainda faz, mas faz de forma tímida, mas nós já temos aí alguns avanços, inclusive uma medicação que vai ser colocada à disposição no Brasil todo agora, mas nós não temos que medicalizar só o processo, nós temos que tratar essa criança, integrá-la, entendê-la e fazer com que ela possa ter a vida o mais próximo possível do normal. Vereador, para a gente continuar no assunto saúde, antes de outros assuntos, o senhor é médico, o senhor tem uma grande vivência na área médica e eu não quero mais falar de autismo com o senhor agora. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre um medicamento que tem sido amplamente discutido, chamado Ritalina. Prós muito acentuados e contras muito acentuados. Se o senhor tivesse um filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o senhor prescreveria ao seu filho Ritalina, sim ou não e por quê? Num primeiro momento, tentando tratar essa hiperatividade de outra forma, sem medicação, que nós temos muita, inclusive ela, a atividade física, a natação e tantas outras situações que nós podemos fazer com que essa hiperatividade possa ser canalizada para uma determinada situação, sim, e não respondendo à medicação é indicada. O risco da Ritalina hoje é você começar a dar a medicação para todos que têm. Cada caso é um caso. A medicina não pode ser feita dentro de um programa de computador e não pode ser feita por uma máquina. Não tratar a Ritalina como um sal de fruta. Em hipótese nenhuma. Do outro lado da mesa, o médico tem que ter muita sensibilidade na mão, sim, muito bom senso e ouvir atentamente. Nós gostaríamos que os médicos tivessem as orelhas bem maiores do que tem hoje. Poder ouvir, ouvir e ouvir. Por isso que a gente fala auscultar. Ouça a família. Não deixe de lado algumas informações que a avó traz ou que o cuidador traz ou que aquele professor da creche ou aquele pedagogo da creche diz, olha, eu vi fazendo isso. Não desconsidere, tudo tem valor numa anamnese. A informação ainda a informação que chega ao médico na forma de diagnóstico clínico, ainda é 90 e tantos % do diagnóstico desses autistas. E pode ser feito por qualquer um, não tem que ser um especialista. Portanto, no caso, se eu tivesse um filho com essa manifestação, eu só usaria a Ritalina quando as outras etapas fossem queimadas. Tá, nós precisaríamos passar por elas primeiro. Vereador, o senhor faz parte da Comissão de Política Urbana. E no ano passado a gente teve várias vezes, o senhor esteve conosco aqui no Jornal da Câmara, no Clipe Eletrônico, em muitos programas aqui com Marcelo Miura, com a equipe da TV Câmara, falando de assuntos relacionados ao plano diretor. No horizonte da Câmara Municipal neste ano, aquilo que o plano diretor foi em 2014, a lei de uso e ocupação de solo será em 2015? Sem dúvida. São duas situações distintas. Nós falamos em estratégia, falamos em direcionar e dar diretrizes para algumas situações do uso de ocupação do solo. E nós médicos temos muita facilidade de tratar desse assunto, porque nós falamos na organização dos nossos tecidos. E agora nós estamos falando de utilizar muito bem o tecido urbano. E agora sim, planejado o que nós planejamos, aquilo que foi aprovado no plano diretor estratégico, ele vai ser esmiuçado na linguagem médica, dissecado quadra a quadra. Agora nós vamos resolver todos os conflitos que ainda restam por resolver e que o plano diretor, por diretrizes e por elas serem macro,
por serem orientação, nós vamos ter que agora administrar ponto a ponto. Quais vai são ser, esses... Vai ser mais tenso, porque agora nós vamos ter briga de quarteirão. Ótimo. Vamos falar dessa briga de quarteirão no que diz respeito aos aspectos que o senhor pontua como um processo de dissecar o plano diretor e a aplicabilidade dele. Quais são as polêmicas mais prementes, aquelas que estão mais evidentes? É lógico que, num primeiro momento, as zonas residenciais, as zonas especiais que permite o uso só residencial, de cara já traz um grande problema, já é um grande problema. Quem mora não quer o comércio e muitos entendem que precisa de ter algum tipo de comércio para atender aquele morador dali. E nós vamos ter, de novo, a discussão. Não é só zona especificamente residencial. Ela já volta agora, primeira divisão da cidade em zonas pelo plano diretor estratégico, chegou com 20. O que vai ser apresentado hoje ainda como audiência pública aqui em São Paulo já mostra 30. Nós estamos dividindo mais para poder fazer o máximo possível de justiça. Então tem, de novo, aquela zona especial 1, 2 e 3, dividindo por etapas, e a discussão maior vai se dar em torno dos chamados corredores lindeiros a essas zonas. Uma discussão muito grande que vai acontecer ainda envolve mobilidade urbana, né? E uma discussão que agora apareceu e cresceu muito, que é o uso de alguns espaços para as zonas especiais de interesse social, a construção das habitações populares. Muita gente se sente incomodada de morar ao lado de um conjunto residencial que é financiado pela Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida e etc. De um lado eu tenho uma classe A e B, de outro lado eu tenho do outro lado da rua uma zona de interesse social, onde eu tenho ali um predinho onde moram essas pessoas. Nós vamos ter que sensibilizar, ouvir com sensibilidade a sociedade. Quem trabalha numa determinada área como faxineira na casa, como empregada doméstica, a pessoa que faz os trabalhos da jardinagem, etc., ele é morador daquele espaço. Então nós precisamos fazer com que a sociedade, nas suas diversas estratificações, nós possamos convergir para que nós possamos ter o menor pêndulo possível, ou seja, levar as pessoas o mínimo possível de transporte público para distantes regiões de trabalho. Que aproximar é algo que está previsto também no projeto Água do Futuro. Aproximar o trabalhador do local de trabalho. Sempre nós vamos colocar isso. Ou levar o trabalho para onde está o trabalhador, que é função das operações urbanas, sim, das áreas de incentivos fiscais e dos novos direcionamentos que o município vem conduzindo no sentido de levar a indústria para alguns lugares. O senhor citou aí o jargão aqui da Câmara Municipal, operação urbana, né? A gente tem muitas audiências públicas, no ano passado a gente acompanhou muitas delas, nesse ano outras tantas virão. A operação urbana Água Branca, queria que o senhor falasse sobre aquela questão da ponte ligando Pirituba a Lapa e queria também que o senhor falasse sobre uma operação urbana muito importante que vai entrar com força no eixo de discussão do Legislativo nesse ano, que envolve a Moca, na Zona Leste, na ligação com a Zona Sudeste de São Paulo, ou seja, com a região da Vila Carioca, início do Ipiranga. Tá. A operação urbana Água Branca já está votada. Foi um sucesso, porque é a primeira vez que nós temos uma operação urbana com um projeto urbanístico bem definido e, portanto, a ocupação daquele espaço hoje faz parte de um projeto urbanístico. Foi aprovada, tinha dinheiro no caixa, as obras que eram das obras antigas, da operação antiga, estão em pleno vapor. É só passar lá para você ver a quantidade de obra que tem. Boa parte delas não é visível a olho nu, porque é feito por baixo, uma técnica nova e que está sendo implementada para que leve a drenagem das águas que ficavam retidas na Pompeia até dentro do Tietê. E outros afluentes e outras galerias pluviais que estão sendo construídas paralelamente para poder drenar e acabar com as enchentes naquela região. A operação urbana Água Branca tinha, assim que aprovado, tinha que conseguir resolver o problema na Câmara de Valores Imobiliários e colocar CEPACs, que é esse potencial de construção a maior para aquela região, à venda. E já saiu, já está à venda. Em breve já vamos ter o primeiro leilão, talvez agora em fevereiro. Essa é a Água Branca. A Moca, o que é a operação urbana Moca Carioca que o pessoal está falando por aí?
Na verdade, é uma intervenção urbana que envolve 4 milhões de metros quadrados e que está ao longo do eixo do Tamanduá-TI. Isso. O que ela engloba? Engloba Moca, Cambuci, Ipiranga, Vila Zelina, Vila Prudente e Vila Carioca. Estamos falando, a grosso modo, no eixo da Avenida Juntas Provisórias. Isso, nós estamos falando da Avenida do Estado indo até a Shell, até na divisa com São Caetano. Isso. Portanto, quem está lá na Moca e conhece lá o shopping da Moca e tudo, é daquele pedacinho da linha férrea indo no eixo do Rio até na divisa com São Caetano, até onde tem a Vila Carioca, até onde tem a Shell com aquelas áreas contaminadas, aqueles galpões enormes, a Presidente Wilson, que todo mundo sabe onde é, onde tem tanto galpão que até de helicóptero você se incomoda com aquela imagem, galpões abandonados ou utilizados. Então, nós não vamos tirar a força galpão dali. Pelo contrário, nós precisamos deixar trabalhador lá. Mas essa área hoje, ela tem uma densidade populacional muito baixa e é uma área muito nobre e rica de transporte. Então, esse potencial de construção, quando for vendido e aprovado aqui na Câmara, ele vai multiplicar a ocupação dessa área. Quando aprovar a Operação Urbana Moca Carioca aqui, nós vamos triplicar a ocupação da região. Hoje é de 84 habitantes para cada 10 mil metros quadrados da área. Vai para 250 habitantes para cada 1.000 metros de área num espaço de 20 anos. O dinheiro arrecadado dali, nós vamos levar 33% dele aproximadamente vai ser dirigido para a mobilidade urbana, para que as pessoas possam mostrar. E dentro dessa operação urbana ficou traçado espaços específicos, regiões específicas para a zona de interesse social, para ele poder levar as pessoas para morarem ali financiadas pelo sistema financeiro, pelo município e por todos os programas de habitação que tem. E requalificar, inclusive, as áreas das indústrias para essas pessoas poderem trabalhar também ali. Sem dúvida. Vereador, esses são assuntos que vão estar na pauta da Câmara. A Operação Urbana Moca Vila Carioca, a Operação Urbana Água Branca, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a questão que envolve a Semana Municipal de Conscientização de Autismo. E o Código de Obras. E o Código de Obras também. Mas para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a decisão da Anvisa de hoje. A Anvisa hoje aprovou a resolução que tira da lista de substâncias proibidas o canabidiol, produto obtido da maconha indicado para pacientes com epilepsia grave, entre outras doenças. A opinião médica do senhor, como alguém que já trabalhou, inclusive, na Santa Casa, no dia a dia da saúde pública. Bom, deixar muito claro, o uso do canabidiol, do ponto de vista médico, é absolutamente claro e está muito claro dentro do conceito da atividade profissional médica, de que ele traz benefícios para casos específicos. Nós não podemos tirar essa ferramenta que é preciosíssima para esses casos. Se o Brasil fica fora disso, nós vamos ter um contrabando desse produto para cá, o que é muito pior. Portanto, eu sou absolutamente favorável e com prescrição médica e com uma restrição muito grande para que não se faça outro tipo de uso. Mas eu tenho paciente e me deixa muito triste saber que ele não tem condição de tratar, a não ser com canabidiol, e a família traz esse produto de fora, importado com sobretaxas, importado clandestinamente, com sobretaxas de piratas, e nós não podemos falar nada, porque ele diz que quando está tomando fica bem, quando não tem convulsiona e tem esse processo. Portanto, a Anvisa, mais uma vez, acertou, o Conselho Federal de Medicina já tinha recomendado, portanto, nós estamos falando de duas instituições sagradas. O Conselho Federal de Medicina não toma atitude insana. Lá nós temos todos os representantes dos 400 mil médicos do Brasil, eleitos por nós, que nos representam. E eu me senti representado quando eles também tiveram. E a Anvisa, que é um dos colegiados, é um órgão técnico da melhor qualidade e não temos nada a dever ao FDA nos Estados Unidos. A Comissão Federal de Drogas e Alimentação do governo norte-americano. Do governo americano. Nós não perdemos em nada para eles. Legal. Vereador Paulo Frange, do PTB, médico, muito obrigado pela sua atenção. Espero tê-lo conosco em outras oportunidades, no Jornal da Câmara, no Clipe Eletrônico, na programação da TV Câmara, para a gente discutir mais a fundo o desdobramento e o andamento de todas essas questões. E nos acompanhem, porque este ano, 2015, vai ter muito mais trabalho do que tivemos no ano anterior. Legal. Obrigado ao senhor pela atenção.